Olá, gente, tudo bem? Eu fiz um vídeo ontem e eu não me toquei do que tinha. As pessoas começaram a falar assim: Ricardo, mas tem certeza? Você está linkando Abraão com Maomé e tal, não sei o quê, porque cada um viveu numa época. Eu vou explicar para vocês a história da Santa Sara. A Sara, ela era esposa de Abraão, certo? De uma época da história. E o que Abraão tem a ver com Maomé? O Abraão, o que ele era? O Abraão era como se o Maomé nos dias de hoje, não o Maomé. Eu acho que eu dei uma comida na história ali. Então a Santa Sara, que a gente tem nas musiquinhas da Umbanda, que a gente vê nos toques das músicas dos ciganos, das gírias de cigano, elas trazem aquela coisa daqueles nômades que eram povos que saíam de um ponto e iam para outros pontos, levando, comercializando, fazendo as coisas. Eles não tinham residências fixas e levavam a família inteira, tá? Tem outras versões? Tem. Outros prismas? Tem o da Turquia, tem o da Espanha. São vários prismas que tem. Não é a verdade absoluta, tá? São histórias para a gente poder falar assim: poxa, qual que será que é a mais correta e qual que será que é a mais assertiva? Tanto é que até nos livros de Umbanda, se a gente for analisar os orixás, as entidades, cada um fala de um jeito. Cada um tem uma origem particular, cada um tem um detalhezinho, tal, não sei o quê. O importante é que nós peguemos a essência. Por quê? Porque qual que é a essência de um cigano? No caso do cigano, para estudar a espiritualidade. O cigano, ele é como se fosse um Exu que manipula e faz a magia com o meio tipo do ar. Vamos falar assim, ele manipula o ar, as moedas, não é? E o Exu, ele manipula a terra, os animais, as coisas daqui. Então eles são muito similares, mas com características diferentes. E por que todos os Exus não podem ser como se fosse um cigano, ou vice-versa? Então é essa conotação que eu queria passar para vocês. E também deixar uma outra versão de historinha, que a Santa Sara, que todas as correntes giram, era a esposa de Abraão. Abraão foi um grande profeta da época bíblica, que teve o seu trabalho ali naquela época. E me desculpa por ter passado, porque eu acho que depois eu reli as pessoas, que eu acho que foram uns 3, 4 comentários, falaram assim: mas Ricardo, tem alguma coisa errada. Mas a Maomé é de uma época e Abraão era de outra. Aí eu fui ver, eu peguei e falei assim: Abraão eu não falei o Maomé, mas não é o Maomé, é como o Maomé nos dias de hoje, pelo amor e pela devoção, por o ter como uma referência de espiritualidade, que é para o povo lá da Arábia Saudita. Outra coisa que as pessoas falaram, assim: mas são de raças diferentes, porque Abraão era judeu e Maomé era muçulmano. Não, gente. Tudo nasceu, os judeus, se você for analisar, os judeus são árabes, todos são árabes. É que com o tempo foi se dividindo, foi abrindo, as tribos foram tomando parte, cada uma de uma tribo foi para um lugar e foi tomando as suas características. E o que aconteceu? Hoje mesmo, os Emirados Árabes concordam com o Irã? Não. Concorda com Síria? Não. Cada um tem um pensamento, tem um modo de agir, tem uma forma. Os tempos mudaram, a cultura mudou, mas como isso é uma história, Santa Sara é uma história, uma dos primos, mas existem mais, então fica aí o meu, e até minha desculpa por ter comido algumas palavras aí e ter confundido um pouco a cabeça de todo mundo. Namastê, fica com Deus.